Diabetes mellitus tipo 2, parte 2. Os bioquímicos reconhecem a via de sinalização celular comandada pela insulina como resultado de fosforilações sucessivas de enzimas-alvo por proteínas quinases. Na realidade, o alvo da fosforilação é normalmente uma outra proteína quinase que, na sequência, fosforila uma terceira proteína quinase e daí por diante. Através desse tipo de mecanismo, a insulina pode afetar a atividade de enzimas já existentes, o que configura uma ação rápida, ou pode modular a expressão gênica e, com isso, alterar as quantidades iniciais de outras tantas enzimas, ação considerada mais lenta. A insulina também atua em receptores específicos no hipotálamo para inibir o ato de comer, regulando assim a alimentação e a conservação de energia. Ou seja, a ligação da insulina a seus receptores no núcleo arqueado dessa glândula endócrina influencia o apetite. Os receptores de insulina nos neurônios orexigênicos do núcleo arqueado do hipotálamo inibem a liberação do neuropeptídeo Y. Esses neurônios são estimuladores de apetite e exercem essa função produzindo e liberando o neuropeptídeo Y, que faz com que o próximo neurônio no circuito envie o sinal ao cérebro para o indivíduo se alimentar. Já os receptores de insulina nos neurônios anorexigênicos, supressores do apetite, dessa glândula, estimulam a produção do hormônio estimulador de alfa-melanócito, o alfa-MSH, diminuindo desse modo a ingestão de combustível e aumentando a termogênese, o que favorece o emagrecimento. A diabetes mellitus tipo 2, também conhecida como insulino independente ou tardia, representa de 90% a 95% de todos os casos de diabetes conhecidos. Esse tipo de diabetes desenvolve-se de forma mais comum em indivíduos com mais de 40 anos de idade e que frequentemente são obesos, já que a obesidade é considerada um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento dessa patologia. Estudos prospectivos e transversais indicam uma variabilidade ampla na prevalência da diabetes mellitus tipo 2, que está relacionada à interação entre predisposição ambiental e genética. Essa é uma doença de origem poligênica. Alguns indivíduos assintomáticos podem conviver com a diabetes mellitus tipo 2 por vários anos antes que o diagnóstico clínico seja feito. Nesses casos, a patologia poderia ser detectada como resultado de testes sanguíneos rotineiros. A patogenia da diabetes mellitus tipo 2 envolve a resistência à insulina e a disfunção na secreção desse hormônio. Não está esclarecido qual desses mecanismos é primário, em função deles normalmente operarem juntos. Com essa resistência dos tecidos periféricos à ação da insulina, seus níveis podem estar normais ou elevados. A resistência à insulina, característica da diabetes mellitus tipo 2, está relacionada principalmente a alterações pós-receptor de insulina, particularmente na cadeia de fosforilação associada à sinalização celular mediada pela insulina e à translocação de um tipo de transportador de glicose conhecido como GLUT4. A resistência à insulina é uma anormalidade metabólica caracterizada principalmente por uma redução da sensibilidade à insulina nos tecidos adiposo, muscular e hepático. O excesso de tecido adiposo, obesidade, é um dos principais fatores para a ativação de vias bioquímicas inflamatórias que causam esses prejuízos na sinalização intracelular da insulina. Citocinas pró-inflamatórias secretadas pelo tecido adiposo, principalmente o TNF-alfa, são capazes de ativar proteínas inflamatórias e, assim, alterar a sinalização da insulina.